Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Hoje, vamos abordar um tema crucial e que gera muitas dúvidas, a carência de reingresso. O que acontece quando um segurado perde a qualidade, mas depois volta a contribuir e precisa de um benefício? Como as contribuições passadas são consideradas? Vem comigo que vamos desvendar isso. A problemática da perda da qualidade de segurado e o reingresso. Imagine a seguinte situação, um segurado contribui por um tempo, para de contribuir, entra no período de graça, artigo 15 da Lei 8.213 de 91, e, ao extrapolar esses prazos, perde a qualidade de segurado. Conforme o artigo 102 da Lei 8.213 de 91, seus direitos perante a Previdência caducam. No entanto, em algum momento, ele volta a contribuir. Se, após esse reingresso, ele precisar de um benefício que exija carência, como o auxílio-doença, como as contribuições antigas serão consideradas para esse novo cálculo de carência? Exemplo prático, se um segurado contribuiu por 40 meses, parou, perdeu a qualidade, mas voltou a contribuir. Após 5 meses de novas contribuições, ele é acometido por uma doença que o incapacita. A carência para o auxílio-doença é de 12 meses. Ele tem 5 meses de contribuição atual. Como ele resgata o passado para atingir as 12 contribuições? A regra original, e o art. 24, parágrafo único da Lei 8.213 de 91, revogado. Inicialmente, a carência de reingresso era regulada pelo artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.213 de 91. Essa regra dizia que, para resgatar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado, o trabalhador precisava ter, a partir do seu novo ingresso no sistema, um mínimo de 1/3 do período de carência exigido para o benefício. No nosso exemplo do auxílio-doença, carência de 12 meses o segurado precisaria ter, no mínimo, 1/3 de 12 meses, ou seja, 4 novas contribuições para poder somar o passado. Como ele tinha 5 novas contribuições, ele conseguiria resgatar as 40 anteriores e atingir a carência de 12 meses, tendo o benefício concedido. Essa regra do 1/3 era importante. O perito médico, ao analisar a incapacidade, verificava se na data de início da incapacidade, DI, o segurado já havia cumprido esse 1/3 das contribuições para resgatar o passado. Críticas e injustiças da regra do 1/3. Apesar de permitir o resgate do passado, essa regra do 1/3 gerava críticas, especialmente para as aposentadorias. Exemplo, uma mulher contribuiu por 28 anos, parou, perdeu a qualidade de segurada. Faltavam apenas 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição, que exige 180 meses, ou seja, 15 anos de carência. Ela volta a contribuir, mas, para resgatar os 28 anos anteriores para fins de carência, ela precisaria de 1/3 de 180 contribuições, ou seja, 60 novas contribuições. Se ela tivesse contribuído apenas por 30 anos, total, para a aposentadoria, ainda faltariam 3 anos de novas contribuições só para a carência de reingresso. Isso era visto como injusto, pois a pessoa já tinha um vasto histórico de contribuições. A jurisprudência, notadamente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, começou a mitigar essa rigidez, entendendo que carência e tempo de contribuição, embora cumulativos, não precisariam ser reunidos simultaneamente após o reingresso. A virada legislativa, Lei 10.666/2003 e a MP 83 de 2002. Essa insatisfação motivou uma mudança legislativa significativa, que veio com a medida provisória 83 de 2002, convertida na Lei 10.666/2003. O artigo 3º dessa lei trouxe uma regra específica para algumas aposentadorias. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial. Com isso, para essas duas aposentadorias, a exigência do 1/3 do art. 24, parágrafo único, não se aplicava mais. Era possível computar para carência todos os períodos descontínuos, mesmo que houvesse perda da qualidade de segurado entre eles. Isso facilitou muito a vida de quem já tinha tempo de contribuição acumulado. Posteriormente, essa lógica foi estendida para a aposentadoria por idade. O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.666/2003 foi adicionado, prevendo que, na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Isso significa que, para aposentadoria por idade, se o segurado já tiver o tempo de contribuição mínimo exigido para a carência, 180 meses, a perda da qualidade de segurado não o impedirá de somar as contribuições passadas para a carência, sem a necessidade de reingresso de 1/3. A nova carência de reingresso, artigo 27A da Lei 8.213 de 91.
O parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.213/91 foi revogado em 2017 por uma medida provisória, posteriormente convertida na Lei 13.457/17. A ideia inicial era beneficiar o segurado, eliminando a restrição do 1/3. Por exemplo, uma contribuinte individual com 6 contribuições anteriores que perde a qualidade, engravida, e volta a contribuir por 2 meses antes do parto. Sem a regra do 1/3, ela poderia resgatar o passado, total de 8 contribuições, mas ainda faltaria para a carência de 10 meses do salário maternidade. No entanto, essa revogação inicial gerou insegurança e, para disciplinar a matéria, foi incluído o artigo 27A na Lei 8.213/91. Esse artigo teve várias redações. A medida provisória 871/2019, que depois virou a Lei 13.846/2019, inicialmente estabeleceu que a carência de reingresso seria integral para os demais benefícios, aqueles não contemplados pela Lei 10.666/2003. Ou seja, se perdesse a qualidade e voltasse, teria que cumprir a carência totalmente do zero. Exemplo, segurado com 39 meses de contribuição, perdeu a qualidade, voltou a contribuir por 14 meses e foi preso. Na regra da MP 871/2019, os dependentes não teriam auxílio reclusão, pois a carência é de 24 meses, e ele só tinha 14 novas contribuições. Felizmente, a conversão da MP 871/2019 na Lei 13.846/2019 deu uma nova redação ao artigo 27A, que é a regra atual. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de que trata esta lei, o segurado deverá contar, a partir da data do novo filiamento à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos 2ª, 3ª e 4ª do caput do artigo 25 desta lei. Ou seja, para os benefícios que exigem carência e não estão contemplados pela Lei 10.666/2003, aposentadoria por tempo, idade especial, a regra é cumprir pelo menos a metade da carência exigida, a partir do novo ingresso, para poder somar as contribuições passadas. Aplicando ao exemplo do auxílio reclusão, se o segurado tinha 14 novas contribuições e a carência é de 24 meses. Com a regra da metade, ele precisaria de 12 novas contribuições, metade de 24, para resgatar o passado. Como ele tinha 14, conseguiria o benefício. Cuidado! Não basta ter a metade do período. Essa metade é o mínimo de novas contribuições para que você possa somar todos os períodos passados, anteriores e posteriores à perda da qualidade, até atingir o total da carência exigida. Exemplo do auxílio-doença: segurado contribuiu 2 meses, perdeu a qualidade, voltou a contribuir por 6 meses. Se incapacitou. Carência de auxílio-doença e 12 meses. Regra do artigo 27A, e precisa de metade da carência a partir do novo filiamento igual a 6 meses. Ele tem 6 meses. Total de contribuições, 2 mais 6, igual a 8 meses. Resultado, o auxílio-doença seria negado, pois, embora ele tenha cumprido a metade, 6 meses, para resgatar, o total somado, 8 meses, ainda não atinge os 12 meses de carência exigidos para o auxílio-doença. Resumo da regra atual. Para aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por idade, e a perda da qualidade de segurado não é considerada para a carência. Ou seja, todos os períodos de contribuição, mesmo que descontínuos e com perda da qualidade entre eles, são somados para a carência, sem a necessidade de cumprir a regra de 1/3 ou de metade. Isso decorre do artigo 3º da Lei 10.666/2003. Para os demais benefícios que exigem carência, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário maternidade para CI facultativo segurado especial, aplica-se a regra do artigo 27A da Lei 8.213/91. O segurado deve contar, a partir do novo filiamento, com metade do período de carência exigido para o benefício, e a soma total dos períodos, novos e antigos, deve atingir a carência completa.